Pois bem, então eu preparei para essa conferência um tema que pode parecer inicialmente muito simples, mas que, se a gente analisar bem a necessidade e os efeitos, acaba sendo verdadeiramente muito, muito importante, sobretudo nos tempos em que nós vivemos, que é justamente a respeito da leitura espiritual. Então, quando nós tratamos dos fundamentos da nossa vida espiritual, todos os mestres da vida espiritual mencionam a necessidade da gente ter uma regra de vida, pois essa regra de vida vai ser o fundamento natural em cima do qual nós vamos lançar, as bases da nossa vida. Se a gente não tem uma regra de vida, e nesse caso a gente fala de uma regra de vida, não no sentido kantiano, cumprir uma série de deveres, ou então, e nem assim no sentido da gente achar que nós precisamos viver uma vida monástica, todos. Isso, mas se trata justamente da gente dirigir os nossos atos para Deus por meio do nosso dever de Estado e por meio da prática da oração. A regra de vida, ela não é para ser cumprida de forma impensada, de forma voluntarista. Ou seja, por exemplo, agora é hora que eu tenho para fazer minha meditação, por isso não vou levar meus pais no médico. Isso seria um farisaísmo. Então, justamente a regra de vida, ela estabelece os meios e os fins, e nos dá um hábito, cria um hábito em nós, e a virtude é justamente um hábito, uma facilidade, uma disposição para realizar obras boas com facilidade. Dentro dessa regra de vida, nós temos, os senhores já me ouviram falar, nós temos os momentos de oração, uma certa regularidade para acordar, uma regularidade para dormir, a meditação, oração da manhã, oração da noite, exame de consciência, o terço. E nós sempre mencionamos a necessidade de uma leitura espiritual, ou seja, estar continuamente buscando conhecer mais a Deus para poder amá-lo mais, porque a gente não tem como amar aquilo que a gente não conhece. A gente não vai ter intimidade na oração com uma ideia, mas com nosso Senhor Jesus Cristo, uma pessoa divina. Então, nós precisamos justamente buscar conhecer mais a Deus, e aí nós temos aí a necessidade do hábito da leitura espiritual. E normalmente para por aí. Normalmente a gente não pensa mais a respeito da necessidade da leitura espiritual. Normalmente a gente para por aí. Bom, eu tenho que conhecer, então eu vou ler.
No entanto, existe muito mais por detrás da necessidade dessa prática. Sobretudo, no mundo atual, que por meio de inúmeros fatores, entre eles nós temos a praga do idealismo moderno, ao mesmo tempo que uma sociedade extremamente hedonista e que busca por meio dos mais diversos entretenimentos hipertrofiar a nossa imaginação, sobretudo diante do mundo atual, nós temos uma urgente necessidade de se ater à prática da leitura espiritual. E nós temos então uma obra do abade cisterciense Eugène Boilan, de 1946. Nesta obra, o abade Eugène Boilan, ele fala do colapso espiritual do mundo. Isso em 1946. Ele diz nessa obra, que se chama This Tremendous Lover, embora ler ou outra forma de instrução sempre tenha sido necessário, a instrução oral, a opinião comum dos homens, o exemplo do próximo e as tendências da vida em geral tem um papel menor na formação e instrução dos católicos do que em épocas passadas. As pessoas não vão mais ouvir sermões como antigamente, não se fala mais sobre religião, ao menos não com seriedade. Nossos próximos frequentemente têm ideais longe de serem católicos, se é que possuem algum ideal, e há pouco ao nosso redor que seja de auxílio direto para nos incitar ou nos ajudar a encontrar a Deus. Então, de fato, o abade Eugène Boilan, ele já vê em 1946 algo que hoje em dia está elevado à 10ª potência. Nós vivemos numa sociedade apóstata, uma sociedade que abandonou a Deus e que transformou o próprio homem em seu Deus. É isso que nós vemos. Nós, nas relações com outras pessoas, nós tratamos muitas vezes com batizados que se comportam como pagãos. Nós não vemos Deus ser mencionado, muito menos ser respeitado na vida pública. Na mídia nem se fala. Nós temos a mídia como protagonista de uma verdadeira engenharia social. Só lembrar que numa sociedade em que se rejeitava o divórcio, foram as novelas da Rede Globo que amansaram, que prepararam a sociedade para aceitar o divórcio. E além do mais, a principal meio da propagação desse estilo de vida hedonista, em que se busca o prazer a todo custo, é também a mídia em suas mais variadas formas. E nós temos, além disso, hoje em dia, também as pessoas que não
encontram mais um verdadeiro testemunho de Deus diante daqueles que deveriam ser representantes de Deus. Nós temos uma verdadeira infiltração nos meios eclesiásticos das mais diversas formas, né, em que o processo revolucionário moderno se infiltrou na igreja. Muitas vezes as pessoas vão para a igreja e escutam de tudo, menos falar de Deus. Quanto mais, de fato, realmente as pessoas buscam verdadeiramente aquilo que elas precisavam buscar, ou seja, buscar a verdade. Então nós estamos numa sociedade em que existe todos os maiores empecilhos para que a pessoa busque verdadeiramente a Deus. É um ambiente, é um deserto espiritual. Por isso que o padre Eugênio Boilan vai falar que é necessário, por parte do fiel, um verdadeiro esforço pessoal para manter diante de si, diante dos seus olhos, a realidade da eternidade. Nós vivemos em um mundo em que tudo quer nos fazer esquecer de Deus, esquecer da realidade sobrenatural, que no fim das contas é a mais importante, porque a gente está tratando aqui do céu e do inferno por toda a eternidade. Então, mais do que nunca, é necessário esse esforço pessoal para não se esquecer, para que a gente não se esqueça de Deus. O fato é que, por si só, a gente somente conhece aquilo que passa pelo sentido. A gente vai ver isso depois, quando a gente tratar aí da epistemologia do homem. A gente só conhece aquilo que passa pelos sentidos. Então, a gente não vê Deus, a gente não vê os anjos, a gente não vê o céu, a gente não vê o inferno. Então, já por si só, é necessário um esforço do homem para manter essa realidade sobrenatural presente na sua vida. Por isso mesmo que nosso Senhor Jesus Cristo estabeleceu os sacramentos, que são sinais visíveis da graça, que é invisível. A gente conhece e a gente tem como buscar a graça. Por isso que nós temos a liturgia, que é o culto público da igreja, recheado de símbolos que nos informam a realidade sobrenatural que está diante de nós. Por isso que nós temos objetos de devoção, por isso que nós temos as imagens, por isso que nós temos as igrejas que apontam para o céu, para que a gente mantenha vivo diante de nós esta realidade sobrenatural. Então, por si só, é necessário já esse esforço do homem para não se esquecer da eternidade. Mas nós temos algo a mais. Nós temos um fator, um empecilho a mais, que é uma sociedade que está nos empurrando para longe de Deus. E assim, um dos principais meios necessários para manter a lembrança da eternidade é a leitura espiritual segundo o padre Boilan. E ele diz: na verdade, para o homem bem instruído, a leitura espiritual é praticamente
necessária para o seu progresso, senão para a sua salvação. Justamente, sem ela, sem a leitura espiritual, para o homem instruído, é muito difícil avançar na vida espiritual. E até mesmo a perseverança na vida espiritual torna-se muito duvidosa. E isso justamente porque quanto mais instruído nas coisas do mundo, mais justamente a pessoa tem acesso ao mundo. A gente não está falando aqui da senhorinha analfabeta no interior da Sardenha, ou no interior do sertão, que é muito bom saber, pode ter uma vida espiritual muito mais fervorosa que muito teólogo. Nós estamos falando aqui justamente da necessidade para as pessoas que têm capacidade e têm instrução. As pessoas que estão mais envolvidas no mundo e que vão ter maior acesso ao mundo. E que, portanto, necessitam, diante dos ataques que vão sofrer, de uma maior defesa. Então, nós não estamos medindo a vida espiritual pelo nível intelectual. Até porque a gente sabe que quanto mais simples a pessoa, mais ela vai ter possibilidade de uma maior união com Deus. Então, segundo o Frei Royo Marim, a leitura espiritual pede um esforço contínuo para a assídua e atenta leitura de livros espirituais. Então, ela necessita de uma concentração particular. O padre Boilan, quando ele tratava em 1946, ele falava que os meios mais perniciosos que afastavam o homem moderno de Deus eram os jornais e as revistas. E não somente por causa do conteúdo, que muitas vezes era ruim, algumas vezes era neutro, outras vezes era até conteúdo bom, mas pela própria estrutura da mídia. Por quê? Justamente pela quantidade de informação de fácil acesso, que necessita de pouca abstração, de uma só vez, em um único meio. Ou seja, muita informação a respeito da qual você não precisa pensar muito, de uma só vez, que ao invés de fazer a pessoa pensar, satisfaz mais a curiosidade e tira justamente a sua atenção das coisas mais imediatas para coisas que não têm tanta relação com a vida da pessoa. E justamente como que essa mídia, segundo o padre Boilan, faz isso? Justamente atiçando diretamente a imaginação do leitor. Então, ele se preocupa justamente com essa excessivo estímulo da imaginação, deixando a inteligência de lado.
E se isso já era percebido nos anos 40 a respeito da mídia escrita, não porque era escrita, mas pela forma com que ela era escrita, o que nós temos hoje é uma extrapolação que é inimaginável se a gente que tem um verdadeiro abismo entre o que o padre Boilan já percebia nos anos 40 com o que nós temos hoje. Nós temos verdadeiramente, hoje em dia, uma enxurrada audiovisual de informações que visam diretamente o estímulo da nossa imaginação. Seja pelos meios de entretenimento, serviços de streaming tipo Netflix, pelo YouTube, pelas redes, pelos aplicativos de comunicação como Telegram e WhatsApp, seja pelas redes sociais, seja pela própria imprensa, que está numa franca decadência, diga-se de passagem. Afinal de contas, outrora, nas aulas de português, a gente utilizava matérias jornalísticas para estudar o português. Hoje em dia, pelo menos uma vez por dia, você vai encontrar em uma matéria de jornal um erro de português. Isso se você consegue entender o que está escrito. É um absurdo. E nós não temos nada que seja mais mortal para a inteligência do ponto de vista natural e do ponto de vista sobrenatural, nada que seja mais mortal para a vida espiritual do que esta enchente de estímulos audiovisuais ou estímulos de informação. É claro que muitas dessas coisas, como eu já mencionei, têm um conteúdo que por si só é pernicioso. Porque a gente não pode se esquecer que essas coisas se apresentam às pessoas a partir já do ponto de vista de um indivíduo que coloca naquela peça de informação, naquela peça de entretenimento, já o seu ponto de vista. Não existe neutralidade numa peça de informação ou então numa obra de entretenimento. E nisso nós temos uma verdadeira engenharia social, como foi feito, por exemplo, pelas telenovelas nos anos 70, 80, 90, 2000 e até hoje. Ou seja, o autor já vai colocar a pessoa como uma pessoa incompreendida, que sofre um drama pessoal, porque se apaixonou por um outro fulano que não é seu marido, mas que é rejeitada pela sociedade e pela igreja porque ela não pode se divorciar, já colocando a pessoa como vítima. Ou então tem aquela outra novela em que tem lá o padre que se apaixona pela mulher e daí ele sofre um drama pessoal e é apresentado como vítima. Se não me engano é Roque Santeiro. Nós temos também todo esse sistema aí de inserir todo tipo de
coisa absurda nos filmes de Hollywood. Nós temos também na mídia em geral, a apresentação de coisas que não são aceitas pela sociedade, porque a sociedade ainda tem um pouco de bom senso, mas apresentando como se fosse a coisa mais normal do mundo, para que a pessoa tenha a impressão de que ela tem que mudar de vida, porque todo mundo faz tal coisa, porque hoje em dia isso é normal, quando na verdade não. Mas não é disso que a gente vai falar aqui. Imagino que todos nós que estamos aqui temos consciência de que tais coisas são absurdas. A gente não está aqui para tratar do conteúdo, mas do método por trás desses conteúdos, método de apresentação dessas peças de informação ou de entretenimento, que é já pernicioso para a nossa alma, naturalmente e sobrenaturalmente. E aqui nós temos que fazer um pequeno parênteses a respeito da doutrina aristotélico-tomista a respeito do conhecimento. Como que nós conhecemos? Então o homem é um animal racional. Então ele é animal, mas ele também é racional. Ele é dotado de uma alma material, de um corpo material e de uma alma espiritual e imortal. Então, o nosso conhecimento depende dos sentidos do nosso corpo. Então, São Tomás vai afirmar: Nihil in intellectu nisi prius in sensu. Nada se encontra na nossa inteligência sem antes passar pelos sentidos. A gente conhece pelos sentidos, diferentemente dos anjos. Então, eu só vou conhecer esta mesa se eu puder tocar essa mesa, se eu puder cheirar essa mesa, se eu puder ver essa mesa, se eu escutar o barulho dela, ou então seria um pouco bizarro, mas se eu lambesse ela. A gente depende, a nossa inteligência depende das informações que nos são trazidas pelos sentidos. E a partir desses elementos trazidos pelos sentidos, que vão ser todos coordenados no senso comum, o nosso intelecto vai abstrair um conceito e vai poder emitir um juízo. Eu vou conhecer aquela coisa particular, esta mesa, de forma espiritual, no meu intelecto, e a partir daí eu vou poder conhecer o conceito de mesa, a meseidade da mesa, a forma. Em outras palavras, como nós somos animais e nós conhecemos a partir dos sentidos, nós lidamos com singulares. Nós lidamos com as coisas tal qual elas existem materialmente e nos são acessíveis pelos sentidos. Mas como nós somos seres racionais, nós podemos, a partir dessas coisas singulares conhecidas por nós, chegar a conceitos universais. A partir desta mesa, eu posso chegar ao conceito de mesa. Eu posso conhecendo uma mesa, eu posso identificar, opa, aquilo ali é outra mesa.
embora esta aqui seja quadrada, aquela ali seja circular. Conhecendo o Pedro, eu posso dizer também que o João Medeiros também é um animal, não, um animal racional. Muito embora ele não ande da mesma forma que o Pedro. Ele tem 3 pés. Mas como eu conheço o universal, humanidade, eu posso emitir esse juízo. Então, a partir de meros estímulos sensíveis, eu posso chegar a um conhecimento muito mais elevado, conhecendo justamente o sentido das coisas em si mesmas. Eu posso chegar à ciência das ciências, que é a metafísica, e chegar ao conhecimento do ser enquanto ser. No entanto, eu preciso dos sentidos, e aqui está a importância da nossa imaginação. A imaginação é o cimento do nosso processo de conhecimento. A imaginação é como se fosse um depósito de singulares. Eu conheço o conceito de cachorro, mas se eu falar para vocês, imaginem a cachorreidade do cachorro, vocês não tem como. Se eu falar para vocês, imaginem a meseidade da mesa, o que é a mesa enquanto mesa? Não vai sair. Mas para vocês lidarem com esse conceito, vocês necessitam de um singular, de uma mesa específica, seja ela redonda, quadrada, retangular. Vocês precisam imaginar um objeto singular, e aí entra a importância da imaginação, para que vocês possam lidar, para que a gente possa lidar com os conceitos universais. A gente necessita de singulares. Só que eu não tenho como ter uma mesa à minha disposição sempre que eu pensar em mesa, uma mesa material. No entanto, eu tenho ela à disposição na minha imaginação, porque eu conheci uma mesa específica, uma mesa singular. Então, no processo de conhecimento, a imaginação serve como o cimento que vai preencher esses universais, transformando eles em singulares. Se a nossa imaginação estiver bem ordenada, ela vai ajudar o nosso processo cognitivo. Se a imaginação está ali tranquila, num nível bem domada, bem dominada, ela vai facilitar muito o nosso processo de conhecimento, porque eu vou poder utilizar estes conhecimentos singulares para chegar a um conhecimento mais elevado. Por exemplo, aqueles que conhecem os exercícios espirituais de Santo Inácio, o método de meditação de Santo Inácio, a gente sempre começa pela composição de lugar, ou seja, imaginar, por exemplo, fazer uma meditação a respeito de Nosso Senhor na Avenida das Oliveiras. Eu vou imaginar Nosso Senhor, de fato, agonizando, suando sangue, encontrando os apóstolos sonolentos, e isso vai estimular, vai fazer com que eu possa conhecer, vai ajudar a que eu conheça
o que Nosso Senhor sentiu, o que Nosso Senhor quis, qual que é o exemplo que Ele nos deixa, e Ele então vai estimular a nossa vontade a querer imitar Nosso Senhor e querer justamente alcançar a santidade. A imaginação torna palpável para nós aquilo que é abstrato. Porque nós somos animais, nós dependemos dos sentidos. Então a imaginação, ela nos traz de forma acessível, na nossa imaginação, aquilo que não está mais palpável diante de nós, e ajuda ao nosso processo de conhecimento. A importância da composição de lugar na meditação de Santo Inácio. E como eu mencionei no começo, por isso mesmo que a liturgia da igreja ela é do jeito que é, a oração pública da igreja é do jeito que é, para que possa, justamente porque ela foi estabelecida por Nosso Senhor de forma adequada à natureza humana. Por isso que nós temos sacramentos, para que a graça esteja adequada, a recepção da graça esteja adequada à nossa natureza humana, que depende dos sentidos. No entanto, uma imaginação sobrecarregada e frenética, ela vai afogar a nossa inteligência. Enquanto que o nosso dia a dia, o nosso estudo, o contato que nós temos com as pessoas, enquanto o contato que nós temos com a natureza, enquanto o contato que nós temos com os nossos trabalhos, deixa uma impressão ordenada dos seres sensíveis na nossa imaginação, o entretenimento moderno, a mídia moderna, se dirige diretamente à nossa imaginação. Enquanto que o contato que nós temos com as pessoas é o contato com a realidade, enquanto que o contato que nós temos com a natureza é o contato com a realidade, que nós conhecemos a realidade e ela permanece na nossa imaginação, a mídia moderna, seja na transmissão das informações, seja no entretenimento, ela faz um curto-circuito. Ela vai direto na nossa informação, transmitindo algo que não está presente diante de nós e que depende inteiramente da nossa imaginação. E assim enche de imagens a nossa imaginação que não correspondem a algo de concreto, palpável, tangível. E assim nós temos uma verdadeira hipertrofia da imaginação que não é controlada pela inteligência e pela vontade. Porque veja bem, no nosso dia a dia, como deveria ser o funcionamento, como deveria ser a nossa vida normal, nós estamos tendo contato com a realidade, ou seja, nesse contato com a realidade, nesse conhecimento da realidade, eu tenho a participação da minha inteligência, tenho a participação da minha vontade. A inteligência está abstraindo conceitos da realidade, e esses singulares que são conhecidos, que são conhecidos por nós, permanecem na nossa imaginação.
Agora, a mídia moderna, o entretenimento moderno, ele simplesmente está se apresentando diretamente à nossa imaginação, com uma mínima participação da nossa inteligência. Não há muito o que raciocinar a respeito de um dorama da Netflix, ou de um vídeo do YouTube. Não tem muito o que ser. Está simplesmente estimulando a produção de imagens sensíveis, em que você não movimenta a tua vontade e tem uma mínima participação da tua inteligência. Então você tem ali uma hipertrofia da imaginação. Então, uma vez que você tem esse hiperestímulo da imaginação, é como se o teu intelecto fosse inundado de imagens e de estímulos sensíveis, que faz com que a inteligência e a vontade sejam como que incapazes de domar tudo aquilo que está presente, pelo seu excesso de estímulos. E assim, o homem, ele vai ficar muito mais dependente dos sentidos e menos da inteligência. Ele vai estar muito mais propenso a sentir do que conhecer. Ele vai preferir ser estimulado do que agir. Por isso que, para uma criança, ou para um jovem, ou até mesmo para um adulto, que passa o dia no YouTube ou maratonando séries, você parar, você falar, olha, leia esse livro, é assim um trabalho assim, hercúleo. O fato é que, quando você está, por exemplo, maratonando uma série, que hoje em dia o negócio, você tem todos os episódios colocados de uma só vez. Quando eu era jovem, lá nos anos 90, você tinha um episódio de 22 minutos uma vez por semana. Hoje em dia você tem 8 episódios de 42 minutos de uma só vez, e o sujeito vai lá e assiste tudo de uma vez. Você não tem nessas 9 horas, e ainda por cima ainda tem a capacidade de colocar ali o botão para pular a abertura e pular os créditos, para que o cara não tenha tempo para pensar. Você tem ali uma hiperestimulação da imaginação, com pouca atividade do intelecto, uma vez que está ali, já vem a imagem pronta. Você não tem nem o trabalho de imaginar, como se fosse, por exemplo, numa obra de ficção. E ainda isso durante horas. Inclusive, nenhum psicólogo, por mais moderno que seja, nenhum psiquiatra, por mais progressista que seja, tem como dizer que é algo ok a pessoa passar 9 horas na frente de uma tela. Isso faz mal para a saúde mesmo, assim. Então, diante dessa apresentação das coisas, o indivíduo, ele vai querer
que são estímulos que são pouco controlados pela inteligência, que são estímulos dopaminérgicos, ou seja, que estimulam o prazer sensível imediato, pela satisfação da curiosidade, pela satisfação dos sentidos em geral, e que exige pouco esforço, é só ficar lá sentado, olhando e escutando. Isso vai fazer com que a pessoa tenha sua concupiscência estourada e a sua virtude da temperança e fortaleza destruídas. Enfim, ele vai estar... Só que isso acaba. E o que ele vai querer? Ele vai querer esse prazer continue. A sua imaginação vai querer, quero mais. A sua vontade, a sua inteligência estão fracas, não querem se esforçar. Então, em vez de ir tocar um violão, em vez de estudar alguma coisa que seja prazerosa, em vez de praticar um hobby que exija a inteligência e a prática, como, por exemplo, desenhar alguma coisa, ele vai preferir achar uma outra série para maratonar. Quando ele tiver que utilizar a inteligência dele para o trabalho, para escrever um documento, escrever uma petição, quando ele precisar usar a inteligência dele para raciocinar a respeito de uma decisão que ele precisa tomar, não, ele vai sair voando, vai pensar, vai se distrair com qualquer coisa. Ele vai tentar trabalhar por 5 minutos, mas já vai se distrair, ou procurar uma distração, ou procurar fazer alguma outra coisa que não tem absolutamente nada a ver e que não era necessário. Ou então ele vai ficar extremamente ansioso, né? Meu Deus, o que vai acontecer? Imaginando os 1000 cenários possíveis de como a coisa pode dar errado, ou então poderia ter dado certo se tivesse feito de outra forma. Imaginação louca. Ou seja, ele não pensa sobre os universais, ele pensa somente sobre os singulares. Ou seja, linhas do tempo alternativas. E se eu tivesse feito tal coisa? Ou então, nossa, isso daí vai dar errado de tal e tal e tal forma. Ou então, procurar outras coisas mais prazerosas para fazer, para deixar. E somente quando o mal iminente supera o esforço necessário para fazer aquele trabalho, ou seja, eu tenho que entregar amanhã o trabalho na faculdade. Se eu não entregar, eu vou me dar muito mal. Então, bora agora que é 3 horas da manhã, acho que até às 6 da manhã dá para fazer. Então vai lá e faz, porque o mal é iminente. E esse mal iminente supera o esforço que ela vai ter que dispensar para se dedicar àquilo. Mas antes não, porque ela podia estar assistindo série. Então o padre Boilan vai falar que uma das principais fontes da derrocada da vida intelectual no moderno é justamente a perda da capacidade de ter um pensamento abstrato deliberado e prolongado. É justamente esta perda de capacidade de você raciocinar a respeito de coisas abstratas, a respeito dos universais, de forma voluntária e por um longo tempo. O homem moderno prefere só imaginar coisa. Isso não quer dizer que o homem moderno não é mais capaz de pensar. Senão ele não seria capaz de imaginar. O problema é que, devido a um hiperestímulo da imaginação, o homem moderno tem a sua inteligência extremamente limitada
confusa, e é como se você tivesse numa piscina de gelatina. Você até consegue se mexer, mas encontra uma resistência muito grande pela quantidade pelo quanto a imaginação está hiperestimulada e cheia de pensamentos, de imaginações. Então é como se a inteligência estivesse se afogando, incapaz de se mexer, e que até consegue se mexer, mas necessita de um grande esforço. Mas qual que é a culpa, né? Então seria uma consequência inevitável do excesso de informação. O homem moderno é uma mera vítima de circunstâncias que estão além da capacidade dele. Justamente essa onda de hiperinformação, de hiperestímulo, diante dessa onda de hiperestímulo, hiperimaginação, é inevitável que a gente tenha essas consequências. O problema não é essas circunstâncias. O fato é que, diante do abandono de Deus, o homem moderno está indefeso diante dessa realidade de hiperinformação. Então existe de fato uma causa principal, que é justamente o abandono de Deus da parte do homem. Então, o fato é que, como diz um padre americano, uma grande parte das misérias dos nossos tempos desapareceriam se as pessoas fossem induzidas a cumprir duas condições: que elas vivessem de acordo com os ditames da reta razão e do bom senso, observando as leis fundamentais da saúde e do bem-estar, e que elas façam um esforço sincero de se adequar à lei natural, aos ensinamentos do Evangelho e aos ensinamentos da Santa Igreja. Ou seja, o bem natural e o bem sobrenatural. Então, antes de terceirizar a culpa, nós temos que ver justamente que o homem moderno se transformou no próprio Deus de si mesmo, muito antes de se ter esta enxurrada de entretenimento e informação. Já muito tempo atrás, desde da Revolução Protestante, Revolução Francesa, o advento do idealismo, racionalismo, naturalismo, e o próprio advento do modernismo, já o homem moderno já se encontra disposto a buscar somente aquilo que lhe apraz, a construir a sua própria natureza, a construir a sua própria realidade. No fim das contas, isso vai ser simplesmente esta hiperinformação, este hiperentretenimento vai ser, no fim das contas, mais um instrumento para o homem moderno
satisfazer a sua busca de divinização, a sua busca de contentamento. E é por isso mesmo que existe essa tendência de encarar como um certo fatalismo, né? Com um certo fatalismo, os meios modernos de mídia. Bom, é assim, não tem o que fazer. Então, é justamente necessário neste processo de cura do homem moderno, de cura do seu idealismo, de cura do seu hedonismo e do seu egoísmo, uma mudança radical na relação do indivíduo com as diversas mídias modernas. Se a gente de fato quer progredir na vida espiritual, nós precisamos seguir o ensinamento de Nosso Senhor, que é justamente, primeiramente, para falar com Deus, sair para o deserto, se afastar do mundo, ter uma disposição ao recolhimento. O padre Boilan vai falar que a imersão imoderada na mídia moderna produz um desgosto, não apenas pelas coisas que realmente importam, mas também pelo estilo e modo nos quais essas coisas são apresentadas nos livros espirituais. O resultado é que, quando alguém, por um esforço, força a si mesmo a abrir um livro espiritual, é necessário um esforço ainda maior para o manter aberto e não fechá-lo com um bocejo. Porque essa enxurrada de informação e entretenimento moderno se apresenta para o homem como um dos inimigos da sua alma, como o mundo, e o aprisiona naqueles 3 pontos que eu falei. Primeiramente, o idealismo; em segundo lugar, o hedonismo; e em terceiro lugar, o egoísmo. Ou seja, o homem busca aquilo que ele quer. O homem produz nas redes sociais, na busca do seu entretenimento, na busca de informação, ele produz a sua própria realidade. Justamente fruto do idealismo moderno. Ele cria a sua bolha. Ele acha que a realidade é aquilo que ele está vendo na tela do computador, ou do celular, ou da TV dele. E, por isso mesmo, ele se torna incapaz de fato, buscar a verdade, porque ele quer produzir a sua própria verdade, não importa a realidade. Ele criou uma realidade própria na sua imaginação, a qual a sua inteligência e a sua vontade se submetem. Ele só quer a satisfação imediata dos seus sentidos, da sua concupiscência, o hedonismo. Ele não quer ter que esperar uma semana para ver mais um episódio. Ele quer maratonar a série. Terminou essa série, ele vai buscar outra coisa para entretê-lo. Vai passar horas de vídeo recomendado em vídeo recomendado no YouTube, de story em story, de status em status.
de Twitter em Twitter, de etc, etc. Ele quer a satisfação necessária. Ele só vai fazer outra coisa diante de um prazer maior, como, por exemplo, encher a cara ou comer, ou diante de um mal iminente, como, por exemplo, um prazo que vai ser expirado. E, em terceiro lugar, o egoísmo. Diante da busca do prazer e diante da busca da sua própria realidade, o cara vai se fazer o centro de tudo. Vai querer aparecer para os demais. Vai querer ser reconhecido, a ponto do Instagram ter que, por exemplo, ocultar a quantidade de likes em vista da saúde mental dos usuários. Não sei se isso mudou de novo, mas tinha uma época que tinha isso. Então, a pessoa tem essa necessidade de aparecer como se ela fosse o centro do universo, só que para ela o universo são as redes sociais. Ou então a pessoa é incapaz, né, de esperar, por exemplo, para satisfazer suas necessidades, no sentido em que ela tem tudo fácil no menor tempo possível. Ou seja, ela faz uma compra com um só clique na Amazon e já está esperando o pacote na porta. Isso faz com que as relações interpessoais sejam destruídas. Eu vou ver o outro como um meio de satisfazer a minha necessidade, não como alguém para exercer a caridade. Eu vou ver no outro que não concorda comigo em alguma questão, seja algo discutível, seja algo que não deveria ser discutido, mas eu vejo ele como inimigo, alguém que tem que ser humilhado, alguém que tem que ser destruído, e não eventualmente alguém com que eu tenha que conversar ou então mostrar a verdade. Então nós temos aqui uma destruição da inteligência, uma destruição da virtude e uma destruição das relações interpessoais. E não é fácil, afinal de contas nós somos, né, isso é muito importante, né, nós somos produto, nós somos formados pelos nossos tempos. Nós não podemos imaginar que só porque nós conhecemos a verdade, nós estamos imunes, né, a essa necessidade de aparecer, a essa necessidade de buscar o prazer, essa necessidade de construir, né, a própria realidade. Nós precisamos verdadeiramente de um esforço, né, de reconstruir a nossa inteligência, de buscar a virtude e de, sobretudo, buscar a humildade e a caridade. São Tomás de Aquino, na segunda parte, questão 142, artigo 3, fala: o remédio mais eficiente contra a intemperança é não mergulhar na consideração dos singulares. Então, não hiperestimular a imaginação, é justamente isso. Então nós devemos focar sobretudo no oposto do singular, ou seja, os universais. Focar nas realidades mais elevadas. Então, não se trata aqui de demonizar o vídeo, demonizar o audiovisual, demonizar a literatura, demonizar os meios de comunicação.
demonizar o jornal, se bem que está cada vez mais difícil defendê-lo. Mas justamente pela virtude da temperança, contrabalancear a nossa imaginação ao cultivar a nossa inteligência, considerando as realidades sobrenaturais, as realidades superiores, considerando com a nossa inteligência as realidades mais elevadas. Então, diante do hiperestímulo da imaginação, nós devemos fortalecer a nossa inteligência e a nossa vontade. A imaginação adora justamente os singulares, ela adora pois justamente ela depende, né, do estímulo sensível. Então, o fato é que a nossa imaginação vai querer sempre mais. A nossa imaginação vai querer sempre mais. O fato é que, inclusive fisiologicamente, a gente vai querer sempre mais. Pois essas atividades que estimulam a imaginação, que estimulam os sentidos, geram prazer. E aquilo que gera prazer vai justamente, uma vez que o homem, como um animal racional, ou seja, dotado de sensibilidade, ele naturalmente quer evitar o sofrimento e buscar o prazer, assim como nosso Senhor Jesus Cristo, que era verdadeiramente homem, além de ser verdadeiramente Deus, ele sofreu a ponto de suar sangue diante da iminência da sua paixão. O homem, como um ser sensível, ele vai ter essa tendência natural e fisiológica de fugir do sofrimento, fugir do esforço e buscar o prazer. E esses gatilhos dopaminérgicos vão se instaurar no homem, que vai querer mais prazer. No entanto, o fato é que é impossível saciar a vontade, né? Esse desejo de prazer, porque o sofrimento é uma realidade e porque o prazer ele é limitado. Nada vai satisfazer verdadeiramente o homem em sua busca de prazer. Então, diante, né, desta necessidade, como eu mencionei já numa conferência passada a respeito do idealismo, em que essa necessidade de retorno à realidade, nós só vamos retornar verdadeiramente à realidade se nós sairmos da nossa imaginação e nós fortalecermos a nossa inteligência e a nossa vontade. Por isso essa necessidade de fugir desse hiperestímulo da imaginação, temperando, contrabalançando por meio da consideração dos universais, pela consideração da realidade superior, por meio da consideração
pelo estudo da realidade sobrenatural. E isso, claro que passa pelo próprio formação natural, formação filosófica, pela formação nas próprias ciências naturais, mas, como nós estamos falando aqui, da vida espiritual, porque a destruição da nossa inteligência leva à derrocada da nossa vida espiritual. Justamente nós temos, na leitura espiritual, um excelente meio para que a gente possa contrabalançar o hiperestímulo moderno da nossa imaginação. Pela consideração daquilo que é verdadeiro, pela consideração da verdade, que é o próprio nosso Senhor Jesus Cristo, pela consideração do bem supremo, que é Deus, e pela consideração do próprio belo, que nos leva a conhecer as perfeições de Deus. O padre Boilan fala: nós, católicos, devemos ter esse hábito da leitura espiritual para manter o sobrenatural em nossas mentes, para desenvolver e manter o senso da realidade das coisas que conhecemos pela fé, para manter nossa atenção na vida eterna de nossa alma, ao invés de nossos interesses temporais, e acima de tudo, para manter viva em nós a memória e presença de nosso Senhor Jesus Cristo, para que possamos viver em união com Ele, falando com Ele, trabalhando com Ele, descansando com Ele, sempre rezando a Ele e nele. Então, a leitura dos livros de espiritualidade, da vida dos santos, dos livros de doutrina, de apologética, por meio da leitura dos sermões, comentários do Evangelho, nós justamente podemos ver a nossa vida da forma que ela realmente é, com seu aspecto natural e sobrenatural. Nós podemos ver a nós mesmos e a nossa vida como Deus nos vê. E assim, nós não temos somente esta cura da nossa própria inteligência, mas também nós temos o caminho que nós devemos buscar pela nossa vontade, e ainda por cima, nós podemos de fato acessar a realidade concreta da nossa vida. Claro, é um processo trabalhoso, mas nós vamos aí ter justamente a devida ordenação da nossa imaginação. É evidente que não se trata aqui de demonizar a imaginação, muito pelo contrário, ela é necessária, como eu falei desde o começo. Nem demonizar os meios audiovisuais. Afinal de contas, nós estamos gravando uma conferência aqui para ser postada no YouTube. Então, justamente, se trata de exercer a virtude da temperança, regrando a nossa inclinação à busca do prazer sensível pela razão, iluminada pela fé. E um dos meios, justamente, muito importante, é este cultivo da leitura espiritual, nossa formação intelectual e espiritual. São João Crisóstomo falava, de fato, que aquele exemplo que eu citei no começo da conferência,
Como que nosso Senhor fazia para ensinar? Ele não ia no fórum, ele não ia no meio da cidade, mas ele levava os seus ouvintes para a montanha e para o deserto. Por quê? Para separar-nos, para nos ensinar que nós devemos nos separar dos tumultos da vida ordinária. Sobretudo quando vamos estudar a sabedoria. A leitura espiritual requer e possibilita nossa separação do mundo. Não somente porque nos conduz à consideração de Deus, mas porque justamente nos leva à consideração das realidades superiores, ao invés de simplesmente nos deixar divagando na imaginação. A leitura espiritual nos ajuda a rejeitar tudo que inibe as afeições da mente de tender integralmente a Deus, como diz São Tomás. Como diz São Tomás, como diz São Paulo, quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é santo, tudo que é amável, tudo que é de bom nome, qualquer virtude, qualquer coisa digna de louvor, de disciplina, seja isto objeto dos vossos pensamentos. Então, a prática da leitura espiritual tem verdadeiramente esse papel tão importante na nossa vida espiritual. Agora, a gente tem que tomar alguns cuidados. Não se trata meramente de buscar a leitura espiritual também para satisfazer a curiosidade. Hoje em dia, as pessoas, tem muita gente que transforma a religião em entretenimento. O sujeito, só porque ele leu o Catecismo de São Pio X, ele passa o dia discutindo questões altíssimas de teologia no Facebook ou no Twitter, lançando anátemas e achando que ele entendeu tudo. Deve haver uma ordem no nosso estudo. Deve haver justamente a temperança regrando a nossa busca de conhecimento, para que a gente não caia meramente na curiosidade e não transforme a prática da religião num autocontentamento, num entretenimento. A leitura espiritual ela é das práticas que a gente deve ter. Então não é passar o dia enfiado em livros, mas deve acompanhar uma verdadeira vida de oração, pois o conhecimento sem a graça destrói. Eu posso saber de cor a suma teológica e ainda assim ir para o inferno. O demônio sabe citar a Escritura muito bem, como ele demonstrou tentando Nosso Senhor no deserto. Então, a leitura espiritual, a nossa vida de estudo deve estar acompanhada de uma verdadeira vida de oração. Não adianta eu ter os maiores, uma extrema disposição a estudar questões boas de vida espiritual, se eu não sou capaz de rezar o terço diário, que é o mínimo para alguém que se diz católico. Então, deve haver uma ordem e deve haver uma grande vida de oração também, pois o objetivo é que a leitura espiritual nos leve à prática da virtude
e torne mais fervorosa a nossa oração. E deve haver também uma grande humildade. Essa disposição de que nós estamos para ser formados e não para contentar a nossa curiosidade. Nós devemos justamente ter essa humildade de reconhecer que nós recebemos da igreja o ensinamento. E os fiéis recebem o ensinamento pelos padres. Justamente o estudo, a leitura espiritual, deve ser guiada justamente, não necessariamente de forma individual, mas deve justamente a vida, a formação individual deve estar ordenada à igreja por meio dos seus pastores. Se alguém acha que teve uma ideia genial, descobriu algo que ninguém nunca antes tinha descoberto, isso é um mau sinal. A pessoa descobriu que ela achou a resposta para todos os problemas da igreja e da sociedade. Bom, mau sinal. Então, justamente, a leitura espiritual deve estar presente para formar, e não para ser escolhida a dedo, para justificar alguma ideia excêntrica, ou inovadora, ou bizarra mesmo. Enfim, humildade, oração, ordenação. A gente não começa a estudar de cara o Tratado da Trindade, ou então vasculhar os padres da igreja mais desconhecidos. Não, deve haver uma ordem na formação. Até mesmo existe uma ordem nas disciplinas, como ensina muito bem Santo Tomás. Mas assim, justamente, a gente vai poder, de fato, por meio da leitura espiritual, ter uma verdadeira âncora diante das turbulências deste mundo que a gente vive, que nos apresenta uma verdadeira insanidade midiática, né? Então, deu 1h30, podemos concluir por aqui, daí a gente conversa no conosquinho. Vamos rezar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, Ele é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Auxílio dos cristãos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.